Alô, galera que se liga na revista Empresário Fitness. Leonardo Levata aqui, editor da revista, para mais uma live. Você, líder, você é um líder acessível? Gestor, você é um líder acessível? A gente vai conversar sobre esse tema com o nosso colunista Jorge Oliveira, que escreve sempre sobre liderança aí nas nossas edições, sempre falando sobre liderança, sempre falando com artigos assim bem diferenciados, ele buscando esse tema de liderança. E agora ele vem trazendo aí, nessa edição 142, ele fala da diferença, ele mostra a diferença do líder acessível e do líder portas abertas, essa diferença aí, se o líder é acessível ou líder portas abertas, e a gente vai conversar com ele aqui para saber líder portas abertas. Já está entrando aqui o Jorge Oliveira, vamos conversar com ele aqui, só aguardar ele dar um sinal. Opa, tá chegando aqui. Fala, Jorginho. Boa noite. Tudo bom, meu amigo? Tudo, me ouve bem? Ouço bem, ouço bem. Eu sempre faço essa pergunta no início, né? Não, mas tá certo, tá certo. 1, 2, 3, testando. Isso aí. Como você tá, Léo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Meu amigo, sempre estava conversando aqui antes de você entrar, dos seus artigos sempre sobre liderança, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho fora do mercado fitness, né? Tenho acompanhado o seu trabalho fora do mercado fitness e eu tenho certeza que esse seu conteúdo ele faz muita diferença na vida daquelas pessoas que se dizem ou que se pressupõem ou que precisam ser líderes, que precisam liderar, né? Eu vou te fazer uma pergunta antes de começar a entrar exatamente no tema. Deixa eu te perguntar uma coisa. A liderança, ela é inata ou ela é desenvolvível na pessoa? Léo, boa noite a todos que estão assistindo agora ao vivo e quem vai assistir depois de gravado. Durante muito tempo foi propagada a ideia de que a liderança era algo inato, né? Durante muito tempo se dizia que ou você nasce líder ou você não é líder. Tinha até uma frase que dizia o seguinte: se você tiver que provar que é líder, é porque você não é. Enfim, só que com tudo que foram começando a pesquisar as questões que envolvem o comportamento humano, e liderança tem muito de comportamento, tem muito de atitude, tem muito de ações do dia a dia, tomada de decisões, enfim, foi percebendo que era possível sim desenvolver a liderança. Alguns um pouco mais, um pouco menos, mas o fato é, todos nós podemos sim desenvolver liderança. Também já é notório, já é algo muito fácil de se entender, que nós não somos líderes o tempo inteiro. Ninguém é líder 24 horas por dia. Então, muitas vezes, nós somos líderes durante uma etapa do dia e outra não. Num local, sim, e outro não. Até mesmo porque, muitas vezes, a demanda do dia a dia nos requer, às vezes, algumas atitudes em que você não tem muito como ponderar, você não tem muito como ouvir e colher opinião, e tentar inspirar, e tentar fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali é para o bem comum. Tem horas que você, é um termo que eu uso muito, tem horas que você tem que chegar e dar o tapa na mesa, tem horas que você tem que chegar e falar, não, será desta forma, precisamos que seja dessa forma, e depois a gente conversa, enfim. Mas sim, é possível a gente desenvolver a liderança. E eu acho que hoje eu digo, Léo, que talvez seja a minha principal missão enquanto administrador daquele grupo Gestão e Liderança, que você faz parte lá no WhatsApp, nas minhas postagens no Instagram, e no meu trabalho no dia nos locais, eu faço muito trabalho externo, né? Eu não fico muito interno. Eu faço muito trabalho de acompanhamento a unidades administrativas, no intuito de caminhar ao lado dos gestores, dos diretores que ali estão, na tentativa de tentar levar uma palavra, alguma ação que vá fazer com que o dia dele seja melhor, do que a rotina dele seja melhor. Então, é muito no intuito de mostrar para esse gestor que ele pode estar caminhando por um outro lado, que consiga fazer com que ele seja reconhecido como líder. Mais ou menos isso.
Beleza. A gente vai falar sobre essa questão do líder acessível e de portas abertas, mas eu queria, sempre que a gente fala, sempre que você vem conversar aqui, eu toco de novo nesse assunto, que eu acho que é importante sempre pontuar isso. Separei 3 pontos aqui. Você falou aí de bater na mesa, né? O líder às vezes precisa bater na mesa. Eu tenho uma formação militar, e na época da formação a gente falava muito de... Eu lembro que tinha uma cadeira que a gente estudava que era chefia e liderança. Uhum. Fazia-se esse paralelo, essa diferença do chefe e do líder. Ainda se fala sobre essa diferença? Bom, se você é desse jeito, você tem uma característica mais de chefe do que de líder. Se você tem essa característica, você tem mais uma característica de líder do que de chefe. Porque quando você fala para mim, bater na mesa, né, há um tempo atrás, talvez isso fosse uma característica de um chefe, não de um líder. Como é que é isso hoje em dia? Mas é isso mesmo. Na verdade, ninguém é líder o tempo todo e muitas vezes você precisa ser chefe. E aí a gente vai buscar agora na literatura, você não encontra coisas muito atuais a respeito disso. Ainda se trabalha muito com conceitos mais antigos, onde se faz a famosa comparação, chefia e liderança. O que é ser chefe, o que é ser líder. E aí vem aquelas coisas, o chefe fala, eu vou fazer dessa forma, eu quero que seja dessa forma, o líder fala, vamos fazer, vamos seguir junto, enfim. Mas cada vez eu tenho percebido, Léo, e aí, quando eu falo eu tenho percebido, porque quase que diariamente eu leio alguma coisa a respeito desse assunto. Para mim, um exercício quase que diário estudar sobre gestão de pessoas, ler alguma coisa sobre gestão de pessoas. Ler ou assistir, eu assisto muitos vídeos, assisto palestras, assisto vários autores, enfim. E eu percebo que cada vez menos se faz essa comparação. Por quê? E aí, Jorginho está falando. Eu entendo que, na minha visão, pelo menos, eu estou percebendo que as pessoas cada vez menos precisam ser orientadas o que é ser um, o que é ser outro. Está cada vez mais claro, está cada vez mais evidente para todo mundo qual é a diferença entre uma chefia e uma liderança. E mais ainda, me parece que cada vez mais as pessoas buscam um líder. Cada vez mais se busca um líder. Então, uma outra área que eu costumo pesquisar bastante são as questões que envolvem o mercado de trabalho, né, e o comportamento humano no mercado de trabalho. Mostra que pesquisas mostram que cada vez mais as pessoas não se demitem da empresa, elas se demitem das suas chefias. Entendeu? Então, por quê? Porque ela já entra ali na expectativa de ser comandada, e é esse comandado muito entre aspas, assim como você teve uma formação militar, eu também tive, né, de colégio militar, 7 anos dentro do colégio militar, enfim. Então, esses comandados não é no sentido que a gente foi forjado dentro da instituição militar, mas as pessoas entram na expectativa de ter, sim, como referência do seu trabalho diário, uma liderança. Falar em liderança, acabou de entrar um aí na live. Boa noite, Rafael. Uma grande liderança. Então é isso. Cada vez menos a gente vê essa comparação. As pessoas hoje já têm uma noção exata do que é estar líder de alguma coisa. Tá. Entendeu? Você fala, apesar de você falar que a liderança é treinável, ela é para qualquer um? Eu volto a dizer, na medida que a gente entende que em determinados momentos do dia, em determinados dias da semana, em determinados locais, você é capaz de exercer a liderança, e isso é muito benéfico para você, sim, ela é para qualquer um, sim. A liderança ela não escolhe cor, não escolhe etnia, não escolhe orientação sexual, a liderança não escolhe. Inclusive, quando a gente busca na literatura estilos de liderança, e aí você tem a liderança autocrática, tem a liderança democrática, tem a liderança servidora, enfim. Hoje em dia, se tu começar a catar na literatura, tu vai achar uns 15 tipos diferentes de liderança. Fica muito claro também, quando você pesquisa, que a liderança, que antigamente havia dizia-se, né, que havia uma predisposição para alguém ser líder. O que era essa predisposição para alguém ser líder? Tinha a ver com postura, tinha a ver com
tipo físico, olha isso que interessante. Antigamente, o tipo físico, tua aparência física te colocava predisposto a estar líder ou não. É mais ou menos, Léo, fazendo uma rápida histórica da minha vida como profissional de educação física, ainda que nem todos que estejam aqui nos assistindo sejam de educação física, eu sou daquela época, quando eu comecei na educação física, eu sou da época que você, para ser respeitado como um professor de basquete, de vôlei, você tinha que ser alto. Para ser respeitado como professor de musculação, você tinha que ser forte. Forte que eu falo, não, hipertrofiado. Porque, né, existe a diferença aí. Para você ser considerado um bom professor de natação, tu tinha que ter escama no corpo. Foi assim que eu entrei para a educação física. Já sofrendo preconceito por estar entrando. E entrei na área do fitness, dentro de academia, com 58 quilos na sala de musculação. Então, o pessoal olhava assim para mim e falava, esse cara que vai me deixar forte, esse cara que vai me ensinar a ficar hipertrofiado, quer dizer, vai fazer com que eu... Então, eu sofri esse preconceito lá atrás. E, consequentemente, não me viam como um líder dentro da sala de musculação, não me viam como um líder na sala de ginástica. Foi as duas áreas minhas de militância dentro da academia. A ginástica de academia, a ginástica localizada e a musculação. Porque havia-se essa ideia de que o líder ele tinha que ter determinados atributos. É isso que eu queria falar, eu queria lembrar essa palavra. Ele tinha que vir com determinados atributos que fizessem com que ele... Então, envolvia entonação de voz. Como eu falei, envolvia... A Ana aqui está colocando, é um preconceito muito comum, corriqueiro. Ana, é isso mesmo. Ainda existe até esse preconceito, sim. Mas eu acho que tem algo que não há como se fugir, que é a entrega, é o resultado. As pessoas podem até te contestar, desculpa, as pessoas podem até te contestar nas ideias, mas ninguém tem como contestar a sua entrega, ninguém tem como contestar o seu resultado. E no momento que você começa a mostrar resultado do teu trabalho, naturalmente você começa a ser reconhecido como liderança. Fora outras ações do dia a dia que a gente pode falar daqui a pouquinho aqui. É interessante você falar esse negócio de resultado, né? Eu assisti uma vez uma palestra do Joel J, e isso me marcou muito, que ele falou assim, o resultado resolve tudo. Assim, eu prefiro focar no processo, mas o resultado é importante. Mesmo que o processo não tenha sido a contento ou sei lá o quê, mas se teve o resultado resolve tudo. Interessante que você falou aí. Eu te perguntei Léo, essa... desculpa, eu até recomendo todo mundo sigam o Joel J. Joel J traz muito conteúdo interessante, mas bom mesmo. Eu gosto demais, eu sou um fãzaço dele. E aí tem uma dele que eu repito como se fosse um mantra. Tem gente até que já acha que isso é frase minha, mas não é frase minha não, tá, gente? É do Joel J. Que o trabalho devolve. Ele fala muito isso. O trabalho devolve. E aí eu digo a vocês, não só o trabalho, mas o resultado devolve também. Bom, eu experimentei uma situação ontem. Eu acho que eu tenho características de liderança, eu gosto de liderar, mas eu tenho muito uma coisa assim, Jorge. Se eu estou num ambiente que tem outras pessoas se prontificando a liderar, eu me retraio e prefiro ser liderado, né? E aí, o que acontece? Ontem eu experimentei uma situação, um trabalho social que eu faço, e a pessoa que lidera esse trabalho não pôde comparecer. Não pôde comparecer. E todo mundo ficou perdido no que fazer naquele momento, porque a pessoa simplesmente não pôde comparecer. O que você fala? Porque aquilo me chamou muita atenção e como eu era novo na situação ali, eu não consegui também assumir a rédea, que naturalmente eu faria isso, né? Como é que é isso quando o líder faltar em termos de falhar, em termos de realmente não estar presente? Como é que ficam os liderados? Como é que é essa situação assim? Que penso que naturalmente o liderado endeuse o líder, coloque ele num pedestal. Como é que fica quando há essa falta do líder? Olha, Léo, eu costumo sempre dizer que quando a pessoa consegue desenvolver a liderança da sua forma plena, não é necessária a presença dela naquele momento, a presença física dela,
para que as pessoas façam as coisas que devem ser feitas. Eu já vivi muita situação de uma pessoa, inclusive, que está no nosso grupo lá do WhatsApp, ele participa do nosso grupo, que quantas vezes ele não estava fisicamente presente no ambiente e a gente falava assim, não, peraí, gente, não vamos fazer dessa forma, não. É melhor a gente fazer por outro caminho, porque é assim que fulano ia gostar. Ou melhor, é assim que fulano vai gostar. Ou seja, ainda que a presença física dele não estivesse ali naquele momento, nós sabíamos o que nós devíamos fazer para que ele gostasse do resultado. Essa é uma das coisas que eu reforço aqui para todo mundo. A liderança, quando ela é bem exercida, bem propagada, você não precisa estar fisicamente ali. Aí o Rafael até coloca aqui, seria uma ausência de empoderamento da equipe. Sim, Rafael, uma boa liderança, ela empodera as pessoas. Perfeito, perfeito isso. Porque uma das missões de um líder também é desenvolver novas lideranças, ainda tem isso também. Então, quando você tem dentro do teu time ali, tá? No caso do Rafael aqui, que está dando opinião, eu conheço bem o time dele. O time dele envolve docentes, envolve um povo que trabalha na questão da manutenção da limpeza do local, envolve o povo que cuida da alimentação lá do local. Se em cada setor dele, em cada setor deste, ele tiver uma liderança, tranquilamente ele vai poder se ausentar em alguns momentos. No caso dele, ele precisa muito se ausentar. Não só o Rafael, como a Ana, que opinou aqui também, são pessoas que hoje estão em direção de unidade escolar e que precisam muito se ausentar por conta de reuniões, de capacitações, de, enfim, uma série de situações que eles são obrigados a sair do ambiente físico no qual eles estão dirigindo, estão gestores, e tem que deixar o time lá produzindo. Ele tem que, o líder, Léo, ele precisa ter essa tranquilidade de sair sabendo que aquilo lá vai funcionar. Seja uma academia, seja uma escola, seja um estúdio, um box, ele precisa sair com a tranquilidade que a coisa vai rolar, vai dar certo. Porque, pensa bem, se você... Agora, por exemplo, dia 31, eu acho que eu vou estar junto contigo aqui no Rio de Janeiro, né, num congresso da CAD. Então, imagina que você, gestor de uma academia, que está indo para um congresso para se capacitar, para se atualizar, para ampliar o teu networking, para trazer novos produtos de inovação para dentro da tua academia. Teu telefone toca a cada 5, 10 minutos, que é para você resolver problema, para você resolver alguma coisa, porque as pessoas que estão lá não dão conta de nada, e toda hora teu telefone... Ou seja, você não vai aproveitar aquilo ali de forma, né, eficiente, as pessoas lá vão estar perdidas. Isso vai impactar, e o pior disso tudo, tá? Isso vai impactar diretamente aonde? No teu cliente. Isso vai impactar lá na ponta. No nosso caso, o pessoal, o povo de escola que está aqui assistindo agora, vai impactar nos alunos. Na academia, também alunos, enfim. Então, o que eu deixo aqui de, se me permite a ousadia, conselho, né? Quem sou eu para dar conselho, mas vamos lá. Senhores gestores, líderes, desenvolvam lideranças dentro da sua unidade. Não fiquem com medo de essa liderança um dia tomar o seu lugar. Não há, as pessoas, quando o time te reconhece como o líder, como o gestor, o líder, você não precisa temer perder seu lugar. Muito pelo contrário, você ganha até mais credibilidade no momento que você desenvolve novas lideranças. Porque as pessoas se sentem reconhecidas e ainda elas percebem que ali é um local de crescimento. Se tem uma coisa que hoje todo funcionário quer, é sentir que aquele local onde ele trabalha é um local também de crescimento pessoal e profissional. O salário ainda... Isso é pesquisa, tá? O que eu estou falando aqui, gente, é pesquisa, principalmente para esses mais jovens que estão chegando hoje no mercado de trabalho, essa nova geração que está entrando aí com seus 22, 23 anos, 25, esse povo, claro que o salário é importante, é necessário, o salário nos dá condições do nosso consumo diário, ok? Mas não é o principal hoje. O principal hoje as pessoas querem ter bom ambiente de trabalho e a percepção de que ali é um local onde ela vai se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Top demais. Okay, Vamos falar aqui do que a gente se propôs a falar, né? Seu último artigo agora na edição 142,
líder, você é acessível ou está sempre de portas abertas? Não é a mesma coisa, não? Não é não, eu também achava que era, olha. Mas aí eu comecei a estudar esse troço, aí eu falei, pô, eu vi isso numa postagem, mas só assim, o questionamento jogou no ar. Eu falei, que troço é esse aí, gente? Deixa eu ler sobre a respeito. E vou pesquisar que troço é esse aí. E realmente, eu comecei a perceber, e isso assim, eu já vivi muito isso, que eu já passei por vários locais, né? Na verdade, até hoje, uma das minhas rotinas de trabalho, eu ando muito pela cidade, eu visito muitas unidades administrativas, muitas mesmo. Só hoje eu fui em 3 já, enfim. E aí você percebe que tem aquela pessoa que está hoje na gestão, que eu não posso aqui dizer com precisão por qual motivo, mas a ideia que passa é que ela, na tentativa de agradar a todos, ou agradar a maioria, ela se predispõe a, entre aspas, deixar suas portas abertas. Ou seja, ele se predispõe a ser interrompido a qualquer momento, parar a sua demanda, parar a sua tarefa, a sua produção, para, de uma maneira não genuína, mas dar atenção a quem chega e fala. É mais ou menos, é uma coisa, eu até já escrevi sobre isso, olha, tem tempo, hein, que a gente já vai para, acho que eu já vou completar 2 anos aí de escrita nas colunas aqui da revista. Uma das minhas primeiras colunas falava sobre questões que envolvem escutativa, né? As 2 ou 3 primeiras, que eu costumo fazer uma dando continuidade à outra, né? E aí, eu falava o seguinte, quantas e quantas vezes a gente chega para falar com um gestor, e muitas vezes o gestor está no celular, e ele mal te olha e fala assim, pode falar que eu estou te ouvindo, pode falar, estou te ouvindo. E ele continua ali no celular. Não estou dizendo que ele está ali no celular à toa, não. Tá, muitas vezes ele está ali resolvendo algum assunto, ele está respondendo um e-mail, está respondendo um WhatsApp que chega, mas ele, ele se acha capaz, ele se acha capaz de estar fazendo 2 coisas que envolvem atenção ao mesmo tempo. Provavelmente alguma delas vai ficar deficiente. Ou é a atenção ao funcionário, ou é a atenção a quem está solicitando algo dele ali. Mas ele acredita que desta forma ele vai ter o grupo na mão. Ele acredita que dessa forma ele vai ter os funcionários ali ao lado dele. Por quê? Porque ele é um cara, entre aspas, acessível. Ou seja, a qualquer momento eu posso entrar na sala do chefe, do gestor, do diretor, do coordenador e falar o que eu quero, trazer minha reclamação, trazer minha angústia. Ora, qual é o grande problema disso, Léo? O grande problema é que esse cara, primeiro, ele vai ter algum tipo de problema na entrega dele, porque ele para toda hora, ele interrompe toda hora. E muitas vezes ele interrompe algo que requer uma atenção muito grande dele. Em segundo lugar, se ele não der a genuína atenção a este funcionário que chega para falar com ele, isso começa a ficar perceptível. E as pessoas começam a perceber que você não está dando a devida atenção. E quer ver como é que você percebe fácil isso? É quando você chega falando algo e logo depois a pessoa te pergunta exatamente aquilo que você acabou de falar. Ou você chega falando sobre vinho e ela fala assim, eu também gosto de água. Ou seja, ela demonstra que não prestou atenção em nada do que foi dito ali. E isso faz com que haja uma perda de confiança, uma perda de credibilidade. Ainda, outro grande problema, muitas vezes ele acaba tendo que alongar o tempo de trabalho dele, ele trabalhar por mais horas, porque ele não conseguiu dar conta das tarefas dentro do prazo que havia sido estipulado. Inclusive, sobre isso, Léo, só uma parte, às vezes acontece você passar um pouco do horário, acontece você ter que esticar um pouquinho mais, acontece, ok. Mas quando isso se torna algo muito frequente, quando se torna praticamente uma rotina diária, alguém passar do seu horário, ou alguém passar do prazo que lhe foi dado para uma entrega, eu vejo às vezes isso mais como uma falta de organização do tempo do que como uma alta produtividade. Tem gente que confunde.
Tem gente que acha que trabalhar todo dia, além do seu horário, trabalhar os 7 dias da semana, manhã, tarde e noite, é produtividade. Não. Muitas vezes isso é uma falha na gestão do tempo. Isso é muito arriscado. Já o líder, esse é o líder portas abertas. Já o líder que a gente chama de líder acessível, é aquele sim, que se organiza, que cria hábitos e rotinas para que ele possa dar conta não só das tarefas que ele precisa dar conta, mas também do cuidado, e essa palavra eu gosto muito dela, do cuidado com o seu colaborador, do cuidado com o seu funcionário. Porque as pessoas precisam ser tratadas como pessoas. Parece óbvio o que eu estou falando, parece muito óbvio, mas nem sempre isso é colocado na prática. E você tratar alguém como pessoa significa, em primeiro lugar, tratar ela com respeito. E o que significa tratar com respeito? Se alguém chega para mim, Jorginho, eu preciso muito falar contigo, tem algo que está me angustiando demais, ou eu paro genuinamente, eu paro de verdade o que eu estou fazendo e dou uma atenção genuína àquela pessoa, ou então é mais honesto, é mais sincero falar assim, nesse momento eu não vou conseguir te ouvir, mas se você voltar daqui a meia hora, eu te juro que eu paro tudo e te dou total atenção. E, Léo, virou uma prática minha. E a coisa, eu digo assim, que eu sou um professor à moda antiga, quando eu estou dando aula lá na universidade, às vezes eu estou lá explicando alguma coisa, eu estou vendo que tem aluno até que consegue, ele consegue me ouvir e escrever ao mesmo tempo. Mas às vezes aquilo me deixa nervoso, eu falo assim, fulano, Beltrano, olha só, para um chatinho, daqui a pouco eu volto para você copiar, mas olha para mim agora, presta atenção no que eu estou te explicando. E aí, por quê? Porque eu acho que todo mundo gosta de sentir que está sendo verdadeiramente ouvido. Essa semana mesmo, o Rafael, que está aqui acompanhando a live, eu estava conversando com ele lá na unidade dele, e aí chegou um aluno para falar com ele. E ele falou assim, amigão, já vou te atender já já, deixa eu só terminar de falar algo aqui. Na mesma hora eu falei, tu quer que eu saia da sala para tu atender ele? Na mesma hora eu falei, tu quer que eu saia para tu atender ele? Porque eu entendo que, primeiro, quem chega para ser atendido quer ser, né, naquele momento ali. Mas olha como é que na mesma, olha a percepção dele e eu nem sei o que falar, a sensibilidade dele. Ele falando comigo, ele falou assim, vou te dar atenção já já, aguarda só um minutinho que eu vou terminar aqui e vou te dar atenção. Pronto, naquele momento aquele aluno já se sentiu atendido. Pô, ele está me vendo. Ele está me vendo, ele percebeu que eu quero falar com ele. Ali você... É o caso. E aí, Léo, ninguém melhor do que você para falar sobre isso, tá? Gente, se vocês quiserem aprender sobre vendas em academias, é Léo Levato. Então, o que eu vou falar aqui, estou entrando na área dele. Mas é aquela recepcionista que está atendendo alguém e chega um outro alguém para obter informações. E ela está atendendo e ela faz assim, ó, boa noite, vou falar com você já já, tá? Não sai daí não. E ela continua dando atenção para aquela pessoa que ela estaria atendendo. Pronto, já segurou a pessoa. Estou errado, Léo? Não. Isso, já segurou a pessoa ali. Isso, inclusive, é uma coisa que eu falo sempre, e tem muito a ver com isso, que é assim, o mais importante não é você resolver o problema da pessoa, que eu falo do cliente, né? O mais importante não é você resolver o problema do cliente. O mais importante é a resposta que você dá para o problema do cliente. Nesse caso, o cliente quer ser atendido, a pessoa quer ser atendida. Você não vai atender naquele momento, mas você vai dar uma satisfação, você vai dar uma resposta para aquilo ali. Só um minutinho que eu já te atendo. Isso faz muita diferença. Muita diferença. E a Ana coloca aqui, ó, que o aluno se sente importante. É isso. Quando você faz isso de forma genuína, de forma verdadeira, você demonstra que aquela pessoa ali é importante também para você, ela é importante para o sistema, ela é importante para a instituição. Isso aí é ser o líder acessível. Isso é ser acessível. Ô, Jorginho. Então você não precisa... Fala, querido, pode falar. Deixa eu te interromper rapidinho e te dar 2 centavos de colaboração aqui no que você está falando. Eu aprendi, hoje quando eu falo de venda, eu falo muito de percepção. Né? Eu acho que o líder, porque na verdade, você falou que eu falo de vendas, e toda relação humana é uma relação de venda. Toda relação humana é uma relação de venda.
Marido e mulher é uma relação de venda, pai e filho, mãe e filho, filha, tudo isso, professor e aluno, tudo isso, chefe e subordinado e empregado, tudo isso é uma relação de venda sempre. Não é só quem vende alguma coisa para um cliente, produto ou serviço. É relação de venda. E quando a gente fala de relação de venda, a gente tem que falar de percepção o tempo todo. E você falou muito isso, você utilizou muito esse termo. E eu aprendi a duras penas essa questão, a duras penas, uma coisa que me aconteceu, porque eu tinha mania, né? De quando eu estou assistindo uma palestra, eu não consigo ficar só na palestra, eu estou sempre fazendo alguma coisa. E quando eu lembro que isso aconteceu quando não existia celular, eu fazia muito isso, assistia a palestra, mas me recostava e fechava o olho. Mas eu estava prestando atenção na palestra. E aí aconteceu uma vez, eu estava assistindo uma palestra de uma fonoaudióloga, e no final ela falou assim, eu vou pedir para uma pessoa fazer o resumo da minha palestra, e apontou para mim. Justamente porque ela percebeu que eu estava de olho fechado. E eu falei tudo que ela falou. E depois no final ela falou, eu pensei que você não fosse falar, achei que você estivesse dormindo durante a minha palestra. Daquele momento em diante, eu falei assim, não, tudo bem, eu tô acordado, mas a pessoa está percebendo que eu estou dormindo. Isso. Então, quando você fala, exatamente quando você fala assim, está conversando comigo, está no celular, está conseguindo prestar atenção, tá prestando atenção. Mas a outra pessoa está percebendo que você não está prestando atenção. E isso prejudica essa relação. Então, o tempo todo, eu penso que agora, trazendo isso para a liderança, o tempo todo, inclusive o líder, e principalmente o líder, eu acho que tem que dar essa atenção de perceber, de trabalhar com essa percepção do liderado. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu tenho um amigo que ele é desse, ele tá ali resolvendo alguma coisa, você está falando com ele, o cara é capaz de repetir tudo que tu falou. Eu até brinco, eu falei assim, cara, como é que tu consegue? Como é que tu consegue? Para eu falar e andar, eu já tenho uma dificuldade, eu falo, eu ando. Eu falo, como é que tu consegue que ele repete tudo, cara? Eu falei, meu Deus do céu. Mas o problema, Léo, tem duas situações aí. Primeiro, ele é uma exceção. Ele é uma exceção. E a exceção foge à regra. Né? A exceção foge à regra. Segundo, eu bato muito nessa tecla também, da percepção. As pessoas precisam, e aí até quando a Ana coloca aqui assim, a palavra pertencimento, ela precisa ter o sentimento de que ela pertence àquela organização, ela pertence àquele processo. Ela é tal qual a gente propõe um projeto, né? A gente propõe botar aí um projeto, um evento dentro da instituição. Vamos voltar aqui, a gente tem um público bem diversificado aqui. Seja qual for o ambiente, escolar, academia, clube, você vai propor um evento e você quer trazer as pessoas para atuarem nesse evento, mas você não faz com que elas se percebam integrantes, importantes e participantes daquele evento. Eu só estou ali para ajudar, eu só estou ali porque eu tenho que estar mesmo, porque está no meu horário de trabalho. Não. Você não, por quê? Porque você, muitas vezes, na hora de transmitir a tua ideia, e aí é venda sim. Eu tive uma situação uma vez, Léo, que era uma festa junina, confraternização, não sei o quê, vamos fazer num dia de sábado, porque sábado a gente consegue ter as famílias aqui, e aí você consegue, né, trazer um pouco mais a comunidade para dentro da instituição, enfim. E aí, na sexta-feira anterior da festa, tá? Na sexta-feira anterior da festa, vamos fazer uma reunião rápida aqui só para alinhar alguns pontos. Uma coisa rápida. Foi até em pé, foi o que eu chamo de rodinha. Eu fazia muito rodinha lá vamos fazer aqui rapidinho, coisa de 5 minutos em pé ali para. No meio da minha fala, uma professora levanta a mão, assim, professor, posso falar uma coisa? Posso perguntar uma coisa? Aí eu, não, meu, claro, fulano, pode perguntar. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Você acha mesmo que esse evento vai dar certo? Rapaz, naquele momento, Léo, a primeira coisa que eu pensei se eu não achasse, eu não tinha proposto. Foi o que eu pensei, não falei. Não verbalizei, mas foi o que eu pensei. Se eu não achasse, eu não tinha proposto. Eu ia sair da minha casa num dia de sábado, eu não trabalhava perto, para fazer algo que eu não acreditasse. Mas imediatamente eu parei e pensei, para ela eu não consegui vender a ideia. Para ela eu não consegui vender a ideia.
E aí eu falei, não só acho, como eu acredito e tenho certeza e já deu certo. Porém, se você não se sentir confortável, fique à vontade para não participar. Aí eu dei essa resposta, entendeu? Então, é aquela história de você também olhar para si e falar, será que eu não falhei em algum momento quando eu passei a mensagem? Será que eu de repente eu não falhei ali? Eu acho que houve uma falha sim minha. Mas, enfim, eu não consegui causar nela essa sensação de pertencimento que foi colocada aqui nos comentários. Entendeu? Então é isso. Voltando, né? Comparação. Não é a mesma coisa ser acessível e estar sempre de portas abertas. Há momentos, sim, que a porta tem que estar fechada. Eu, por exemplo, nos locais onde eu já atuei enquanto gestor, e foram vários, né? Eu sempre gostei de ter um momento em que eu estivesse sempre junto do time, muitas vezes é na secretaria, muitas vezes na sala dos professores, às vezes eu despachava dentro da sala dos professores, para que as pessoas percebessem ali a proximidade, mas eu entendo também que a gente precisa ter o nosso gabinete, a gente precisa ter nosso momento onde você consiga ter um nível de silêncio, de concentração, para você dar conta das outras demandas. E por que isso? Porque as outras demandas vão impactar no time. Seja você um coordenador técnico de uma academia, um diretor de escola, seja o que for, aquelas demandas que você precisa dar conta no teu dia a dia vão impactar depois na tua equipe. E você tem uma responsabilidade com a tua equipe. Tá? Então, eu até coloco algumas sugestões de como ser acessível. Se tu me permite, eu trazer aqui para o povo que está assistindo que não leu ainda o artigo. Mas uma delas, é a primeira que eu coloco, quando atender alguém, ouça tanto quanto fala. Vou até melhorar isso. Ouça o dobro do que você fala. Prefiro assim. Então, quando você for atender alguém, ouça o dobro do que você fala. Porque muitas vezes a gente, na ânsia de dar a resposta a ela, como você falou, de dar uma resposta ao problema dela, você acaba interrompendo quem está falando, né? Você não deixa ela completar a ideia. E às vezes ela só quer falar. Às vezes ela não está ali para ouvir, às vezes ela só quer falar, só quer desabafar, só quer colocar uma angústia para fora, um desejo, enfim. Então, eu digo isso. Outra coisa que ajuda bastante a você ser um líder acessível, Léo, é você estar o tempo todo percebendo, novamente a questão da percepção, é você estar percebendo como é que está o clima organizacional daquele local que você está dirigindo, que você está como gestor. Você tem que estar atento ao clima, mas para estar atento ao clima organizacional, você precisa circular, você precisa caminhar. O gestor de gabinete, esse aí ele corre um sério risco de não conseguir perceber o que está acontecendo no ambiente. E aí, eu digo sempre o seguinte, conhecer o clima, conhecer o teu espaço, conhecer os teus colaboradores, requer aproximação. Conhecimento se dá com aproximação. Hoje eu estava numa unidade, conversando com 2 professores de educação física, eu até mandei a foto para o Rafael, que está aqui assistindo. E aí eu estava conversando, olha que interessante, eu conversando com esses 2 professores, numa outra unidade que eu estava acompanhando hoje. Só que eu já estive de diretor na unidade onde eles são lotados. E aí eu conversando com ele o seguinte, falei, agora tu vê que coisa, eu de educação física, eu quase não conversava com vocês lá, porque eu quase não pisava na quadra. Eu quase não pisava na quadra como diretor daquele local. Por quê? Porque muitas vezes eu me deixava envolver tanto pelas demandas diárias que eu não circulava. E aí, quando eu saía, quando eu circulava, aí muitas vezes o caos já estava instalado. Jorginho, O caos já estava instalado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que tem exatamente a ver com o que você falou aí. O Rafael tinha pontuado aqui anteriormente. Ele falou assim, a maior dificuldade ainda é dar atenção a quem precisa e entregar a parte burocrática. Queria que você falasse um pouquinho, mas é exatamente o que você está falando. Você está tão ali envolvido nos afazeres que você esquece da parte humanizada, vamos dizer assim. Ele queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O nosso amigo Ângelo Dias, né, nosso grande mestre, guru, referência Ângelo Dias, ele
desenvolveu aquele conceito de eucademia, né? É porque o eucademia até soa como uma academia. Se tivesse o eu escola, que o Rafael é de escola, eu também fico... O que é o eucademia? Mas a gente pode estar, o Rafael, a Ana que está aqui, o que a gente pode transferir desse conceito? É aquela pessoa que muitas vezes se vê sozinha por uma série de demandas e ela faz de tudo. No caso, quando o Ângelo fala do Eucademia, ele é diretor, ele é o recepcionista, ele é o professor da musculação, ele é o cara que vai recolher o lixo, enfim, o cara faz tudo. Muitas vezes, a demanda burocrática é tão grande que você se deixa tomar, por conta até de responsabilidade. E eu entendo isso como as pessoas que são extremamente responsáveis e estão preocupadas com as entregas burocráticas, mas ela perde um pouco o fio do processo, porque ela não está nos espaços onde as aulas acontecem. Estou falando isso vale para qualquer ambiente de trabalho, tá? Estou falando aqui tanto para o povo de escola como para o povo de academia. Você precisa caminhar, você precisa transitar para que você se aproxime daquele professor, para que você se aproxime daquele aluno, você se aproxime daquela recepcionista e consiga perceber as dificuldades que eles também passam no seu dia a dia, nas demandas que eles têm no dia a dia, nas entregas que eles estão fazendo no dia a dia, porque eles também entregam resultado. E muitas vezes a gente só sabe isso numa reunião de equipe, num relatório que você colhe, enfim. E aí o que acontece? Por que você se afasta? Porque você começa a ficar preocupado com os prazos, com as planilhas, com o que você tem que levar para a tua chefia maior. Enfim, isso é extremamente prejudicial. Sim, é prejudicial. E aí, muitas vezes, o que a gente faz, Léo? Para a gente poder, assim, se sentir com um peso menor sobre os ombros, a gente delega ao outro essa função que deveria ser sua. Então, você delega ao teu coordenador que faça isso, olha, estou contando contigo, cara, vai lá nas salas, vê como é que a coisa está acontecendo, se essa aula está acontecendo mesmo ou não. Você começa a delegar para as pessoas algo que era importante que você fizesse. Delegar também faz parte do dia a dia de um gestor? Sim. Delegar também faz parte do dia a dia de um gestor. Principalmente quando você consegue delegar para a pessoa certa a tarefa certa. Cuidado ao delegar, né? Porque quando você delega, se você delega, não é que as pessoas sejam incompetentes, mas as pessoas possuem competências diferentes para determinadas tarefas diferentes. Então, o grande desafio ao delegar é você delegar a tarefa certa para a pessoa certa. Isso te ajuda? Te ajuda. Mas não te exime da tua responsabilidade de estar próximo também à ponta. Se você aceitou a missão de ser gestor, de estar líder, você precisa estar junto da ponta. Entendeu, Léo? Jorginho, eu posso dar mais uma contribuição aqui? Sim. A Ana tá participando aqui bastante. Eu queria dar uma contribuição, se é que eu posso fazer isso, né? Eu falo muito sobre o mercado fitness, mas os conceitos do que eu falo na área de vendas são os mesmos para para toda a relação humana, vamos dizer assim. E quando a Ana coloca aqui, como é que ela falou? Sem o burocrático não nos mantemos, mas sem rodar a escola perdemos nossa essência e o nosso propósito. Perfeito, Ana, concordo muito com você. Mas eu penso que eu solucionaria essa questão da seguinte forma. Eu acho que é uma questão de planejamento e prioridade. Posso estar errado, né, na visão, mas eu tenho certeza que se a Ana é diretora de escola, não é isso? Tem duas Anas aí. Uma é diretora... Freitas, Ana Gomes Freitas. Essa é a diretora, tá. Isso. Se o diretor colocar na rotina, é a mesma coisa do gestor de academia. O que você falou assim, o gestor de academia de escritório também sai prejudicado. É a mesma coisa. Então, os parâmetros são os mesmos, os conceitos são os mesmos. Então, eu penso que se o diretor organizar a sua rotina, o problema é que se pensa que não, o burocrático faz a máquina girar.
Então eu vou deixar em segundo plano essa questão de relacionamento. Se você dá o mesmo peso para as duas coisas e organiza a sua rotina para estar no burocrático, mas também estar no humano, né, rodando a escola aí, como a Ana falou, eu acho que equaciona essa equação, equaciona essa relação aí. Eu penso que deveria ser assim. O problema é que muitas vezes, sim, a gente dá atenção ao que é burocrático. Vou me permitir dar um exemplo meu pessoal. Meu pessoal. Uhum. Depois que eu assisti algumas palestras, alguns cursos, na verdade, depois que eu participei de uma mentoria, que nessa mentoria se falou de produtividade, eu mudei aqui o meu jogo, passando a ser mais produtivo. E aí eu te falo só um exemplo aqui que tem fazer uma analogia com essa questão da Ana. Por exemplo, eu ficava no escritório da minha casa aqui, trabalhando no computador, até 8, 9, 10, 11 horas da noite. E aí quando eu voltava, né, para minha família, eu já estava dormindo, já estava fazendo outra coisa, geralmente dormindo, e não aproveitava aquele tempo. E eu faço exatamente essa relação, né? O burocrático, o meu trabalho aqui, mas das Uhum. pessoas que dependem de mim. E Sim. aí, cara, comecei a ficar incomodado com aquilo, e depois que eu participei dessa mentoria, eu falei assim, opa, preciso mudar. Então hoje eu faço o que eu tenho que fazer, que eu planejei para fazer nesse dia, e tá na minha rotina ficar com a minha família. Excepcionalmente eu faço o que eu estou fazendo aqui, uma live às 9 horas da noite. Tudo bem, faz parte. Mas Uhum. eu tenho a minha rotina, não. Encerrou. Se eu não resolvi o que eu tinha que resolver hoje, não é com mais uma horinha, meia horinha que eu vou resolver. E se eu planejo o meu dia, e eu acho que tem a ver isso com isso que a Ana falou também, se eu planejo o meu dia, eu coloco as tarefas que eu. Não é o que eu tenho que fazer, tudo o que eu tenho que fazer. É o que eu tenho que fazer naquele dia. E para você fazer isso, você precisa saber se o que você planejou para aquele dia cabe naquele dia. A partir do momento que você começa a organizar isso tem a ver com planejamento, acabou. Você acabou seu dia, e eu volto no assunto que você falou de produtividade, você acabou seu dia fazendo o que tinha que ser feito. Então, produtividade, Jorge, não é fazer mais coisa em menos tempo. É fazer o que tem que Perfeito. ser feito no tempo que se tem. E isso tem a ver com Perfeito. planejamento. Planejei meu dia, faço isso, isso, isso. Fui cumprindo, acabou meu dia. Acabou meu dia, eu estou liberado para fazer outras coisas, adiantar a tarefa dos outros dias. E quando você coloca essa coisa do humano, do relacionamento nessas tarefas, eu acho que consegue equacionar esse problema aí. Ana, não sei se essa contribuição ajuda em alguma coisa. Tem duas Anas aí, uma uma diretora e a outra é uma que é gestora de mais de 180 unidades. É, e ela colocou o seguinte, que delegar não é delargar. Primeiro, voltando só um pouquinho na questão do delegar. Perfeito, perfeito. Às vezes a gente delega e não acompanha. Então, o delegar requer também um acompanhamento. Ok. Aí você já está assim, caramba, Jorginho, mais uma tarefa, né? Além de delegar, ainda vou ter que acompanhar. Mas por que você vai ter que acompanhar? Porque no final das contas, se algo der errado, é você que vai ter que responder por isso. E aí, se algo der errado, vai impactar em quem? Nas pessoas. Então, uma coisa que eu sempre falo é. Ela está angustiada. Eu entendo que ela esteja angustiada, porque já passei por isso, já passei muito por isso. E eu entendi que é importante que a gente busque ferramentas. Existem algumas ferramentas, depois até fora da live, tá? A todos que estão assistindo aqui, se quiserem me procurar lá pelo WhatsApp e a gente desenvolver algum tipo de mentoria, mas existem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer exatamente isso que o Léo falou agora. Você distribuir as tarefas dentro de uma escala de prioridades. Eu estou usando agora prioridades, porém eu não gosto de usar prioridades, essa palavra no plural, porque na verdade prioridade é uma só. Então, no momento que você dá conta, você passa a ter uma outra prioridade. E quando você dá conta, você vem para outra. Se você tem mais de uma prioridade, deixou de ser prioridade, tá? É só mais. Perfeito. Mas vamos, nesse momento, assim como senso comum, entender que você vai fazer ali dentro de uma escala aquilo que você precisa primeiro dar conta, depois o segundo, depois o terceiro e por aí vai. Por quê? Para que você consiga atingir
aquilo que é o verdadeiro conceito da produtividade, que o Léo acabou de falar aí, que é você fazer o que precisa ser feito dentro do período de tempo que você precisa fazer aquilo. Ou seja, é você otimizar a entrega. E eu sei que assim, a realidade de muitos não permitem. Por que não permite? Muitas vezes porque não tem uma equipe completa, né? Porque a tua equipe está, em algum momento, desfalcada por uma situação ou outra, pode estar desfalcada por uma situação de licença médica, pode estar desfalcada porque aquele teu funcionário ele foi trabalhar em outro local, teve uma boa oportunidade, foi. Enfim, por vários motivos, muitas vezes você não tem uma equipe completa. Porém, a tua responsabilidade, o teu senso de compromisso, ele continua o mesmo. E você fala, não, eu vou dar conta. Eu vou dar conta. É o caso, gente, do professor, mesmo, estou voltando lá para o povo da academia que também está aqui assistindo a gente. É o cara que tem que dirigir, mas ele precisa, em determinados momentos, estar dentro da sala de ginástica, dando aula de ginástica, mas ele também está preocupado com como é que está a coisa que está acontecendo lá na piscina, e ele vai lá, só que ele também tem a demanda burocrática financeira, ele também tem a administrativa de pessoas, é o famoso academia, voltando ao que o Ângelo fala. E aí, daqui a pouco, essa pessoa está assim, meu Deus, eu não aguento mais, é muita coisa para mim, eu não estou conseguindo. E, além de tudo, o funcionário ainda quer que eu seja acessível, voltando ao tema da coluna, o funcionário ainda quer que eu seja acessível, que eu ouça ele. Bom, gente, eu entendo demais que nós precisamos dar conta do burocrático. Entendo perfeitamente, tá? Porém, nenhuma instituição, seja ela qual for, nenhuma organização, nenhuma empresa, seja ela qual for, funciona sem pessoas. As pessoas é que movem os processos, as pessoas é que movem as empresas, as instituições. Então, o quem precisa vir primeiro do que o quê. O quem tem que vir primeiro do que o quê. Tá? Essa semana mesmo eu fiz uma postagem que eu coloquei o seguinte: gestão é gente e processos. Gente certa no lugar certo e processos adequados para que essa gente possa dar conta dos processos. Então, por mais que pareça ser uma tarefa hercúlea, Léo, e todos que estão assistindo, por mais que pareça ser uma tarefa quase impossível, a gente precisa olhar para as pessoas que compõem o nosso time. É necessário. Temos que olhar para as pessoas. Entendeu? Top. Meu amigo, assim, deu pano para manga esse tema aí, hein? Eu estou adorando a quantidade de pessoas escrevendo e participando. Eu acho que talvez seja a live que a gente fez que mais tenham pessoas opinando. Isso é muito bacana. Eu acho bacana isso. Deu pano para manga, assim, eu acho que... E digo mais, Léo, eu digo mais, eu gosto quando discordam de mim, tá? Eu não tenho problema nenhum que se discordem de mim, não. Sim. Porque quando discordam de mim, me faz repensar, me faz refletir. Perfeito. E me faz... Provavelmente eu vou rever muita coisa amanhã, hoje não, por causa do horário, tem que dar atenção também para o povo de casa, mas provavelmente eu vou rever alguns conceitos aqui em cima do que eu estou lendo aqui. Muito obrigado. Perfeito. A todos. Cara, isso só demonstra a questão da importância do tema liderança, né? Que eu acho que é, e eu vejo muito isso nos grupos de gestores de academia, Jorge. Vou pedir você comentar esse último ponto, tá? O gestor que se pressupõe líder, que se pressupõe seja o líder também do estabelecimento dele, da empresa dele, muitas vezes se lamentando a postura, a atitude dos liderados. Interessante isso que eu vou... acho que vai ser um tema interessante aí. Vamos ver se a gente não estende muito. Muitas vezes eu vejo gestores que se pressupõem líder de suas empresas se lamentando da postura e da conduta dos seus liderados. Isso é uma percepção equivocada dessa relação? Ou seja, o problema é do liderado ou o problema é da liderança? Vamos lá, Léo. Eu falei isso até em live anterior, né? Eu citei aqui aquela série da Globoplay, Os Outros, onde o personagem do Eduardo Steibler, ele vira para a personagem da Adriana Esteves e fala: o problema são
sempre os outros. O problema são sempre os outros. Parece que é uma cultura, a gente buscar sempre um culpado. Um culpado porque que o processo não avançou, um culpado porque que a entrega não foi feita, um culpado porque o resultado não veio. Terceirizar a culpa. Oi? Terceirizar a culpa. Terceirizar a culpa. Isso parece que é algo cultural, tá? Eu digo o seguinte, existe também a culpa do outro, até existe a culpa do outro. Mas se a culpa do outro ela se repete 2, 3, 4 vezes, meu irmão, o problema está em você. Já tinha que ter tomado uma atitude. Porque as pessoas erram. Somos seres humanos. Todos nós erramos. Agora, o outro errou. Aí errou a segunda vez, errou a terceira, ou ele não está sendo bem orientado, ou ele não está sendo bem acompanhado. Perfeito. Tá? Então, é preciso que o gestor / líder também tenha um olhar para si e fale, onde eu estou falhando? Porque em algum momento a gente pode estar sim falhando. E aí entra a questão da comunicação, que dá uma outra live, que é a questão da comunicação. Hoje, e a todos que estão assistindo, ouçam isso. Hoje, uma das principais soft skills, o que são as soft skills? São aquelas... É o que está ligado ao comportamental. As hard skills é aquilo que é aprendido nas cadeiras de escola, nos bancos escolares, na universidade, nos cursos. É a parte técnica que você aprende. Por exemplo, o cara domina muito bem o Excel, isso é uma hard skill. O comportamental é o que se chama de soft skills. Então, envolve empatia, envolve disciplina. Uma das principais soft skills hoje requisitada no mercado de trabalho é a tua habilidade de se comunicar. Olha que interessante. E a tua habilidade de se comunicar envolve não só a tua fluência verbal, a tua fluência oral, a tua comunicação verbal, mas também o teu gestual, e a tua capacidade de produzir textos. Então, muitas vezes, quando o problema acontece, é porque nós não conseguimos nos comunicar de forma eficiente que fizesse com que o outro entendesse aquilo que a gente queria. Entendeu? Então, existem os dois lados da moeda, Léo. Existe sim o erro do outro, mas quando esse erro começa a se repetir, cara, o problema está em você. Perfeito. Jorginho, eu acho que assim, Okay? foi bom demais esse papo. Obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade nos artigos, de estar aqui nas lives, sempre presença assídua aqui, regular nas lives. Obrigado mais uma vez por essa contribuição aí, não para a revista, mas para o mercado como um todo, né? Tanto os dois mercados que você atua, tanto a educação física, do fitness, quanto aí da educação. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Léo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos que estão aqui ao vivo e a todos que já assistiram. E espero que me sigam lá no Instagram, @jjorge.oliveira, que a gente pode ainda conversar bastante sobre esse assunto. Obrigado, meu amigo. Boa noite e bom descanso a todo mundo. Obrigado, um abraço, pessoal. Até a próxima live.